Eu não estava achando. Bem, boa noite a todos. Muito bem-vindos à nossa reunião ordinária do Conselho de Administração. E na pauta de hoje nós temos a leitura das atas dos dias 30 de maio e 5 de junho. Nova sede, projetos e orçamentos com o presidente Guimarães. Boletim informativo da Pauliprev, compensação previdenciária e auditoria e projeto de lei para a Pauliprev a parte de cargos efetivos. Então, com relação à leitura das atas, todos estão de acordo em dispensar a leitura, que já foi encaminhada por e-mail? Sim, de acordo. Então está aprovado. Fernando, passa uma caneta para mim, por favor. Eu esqueci. Guimarães está chegando? O próximo assunto seria com o Guimarães, o boletim também com ele. Tem? Então nós já vamos dar continuidade à reunião com o Guimarães. Quer paralisar um minutinho? Chama ele lá. Pode chamar, por gentileza? Já assinou? Reginaldo não. Quer paralisar a gravação? Não, depois eu edito. Porque tudo é ele, né? Tudo é ele. A reunião de hoje é para ele? Pode ir assinando? Pode. Ah, você vai assinar depois. Tem outra pessoa que você confia? Aqui está seu celular. Não, ele faz, entendeu? Quem não puder assinar hoje, pode ser amanhã cedinho? Pode, vai lá no Instituto e assina. Ele vai fazer, porque o negócio não vai parar, porque eu não sei de férias. A minha preocupação é o que eu comecei, eu quero terminar, entendeu? O que começar na mão dele, ele vai terminar. Agora, esses daqui que começaram comigo, tem que acabar Esse aqui comigo. não tem minha participação. Essa lista é melhor não passar para ele, não. Essa aqui não? Não, eu vou matar isso daí, tem que dar um jeito. Provavelmente. Então eu vou mandando mais. Você vai fazendo conforme dá, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você fala essa daqui? Não, de forma alguma. Né? Só você. Nem a sua auxiliar? Tá, então eu vou mandar tudo que eu tenho. Pode mandar. E aí a gente vê o que dá, deu. Boa noite. Homem difícil. Eu casei. Casou quinta-feira. Tudo. Não, eu vou dar um presente. Depois de 5 anos e meio. Você tá morando com ele? Tudo em paz? Firme que nem geleia. Já demos início à reunião, já foi feita a leitura das atas e agora o primeiro assunto. Lemos 36 páginas de Uau. aula. Tá? Fica em segundo na minha data. Estou até com sede. O primeiro assunto é a nova sede. Tem algum projeto, algum orçamento que gostaria de apresentar? Ai, amém. Amém, irmão. Não, orçamento não. Tem apenas informações a passar. Então, por favor. Bom, vamos lá. A questão da nova sede, nós vamos fazer a instalação dos painéis drywall e em relação a todo o restante do serviço nós vamos ter que fazer uma tomada de preço. Porque qualquer valor que a gente vier a fazer vai ultrapassar na somatória dos dois a modalidade de convite e isso implicaria em nós termos um fracionamento de licitação. Por conta disso, fizemos uma próxima, tem que ser tomada de preço, então vai ser tomada de preço. Agora, a minha intenção era o seguinte, é ver se nós mudamos para lá, de alguma forma, com algumas unidades que já têm condição de mudar. E com base nisso a gente já... Como assim algumas unidades, por exemplo? Por exemplo, a parte de previdência, nós temos condições de fazer alguma coisa com o computador. Na parte que necessite qualquer outro documento, a gente tem como solicitar, e com isso a gente já faz mudança. Eu tenho condição de ir para lá também. Qualquer outro setor também tem condição de ir para lá. Cada setor que tiver condição. Com exceção, no meu modo de entender, ainda não vale a pena, em relação à parte de perícias, nós não temos uma sala suficientemente adequada para que tenha condições de fazer O cabeamento da rede deu certo? Não, tomada de preço. Entendi. E os móveis? Também? Móveis também. Tem que ser pela quantidade, pelo valor e assim por diante.
Então, E quando que vai começar isso? já está lançando o edital lá nesse sentido. Previsão? O edital de tomada de preço são 15 dias que você tem de publicação. Uma vez publicado, aí você tem que aguardar esse prazo de 15 dias, você não tem o que fazer. Feita a abertura dos envelopes, tem que verificar se existe alguma impugnação por parte dos licitantes. Não havendo impugnação, faz a homologação do certame e a adjudicação do objeto ao vencedor. E aí é o prazo de execução. Que pode ser mais um mês. Eles podem falar que sim, né? Eles podem falar que entregar. sim. Podem falar que sim. Não tem como chegar e falar assim. Entendi. Que depende de terceiros, né? Então não dá para a gente efetivamente dar um posicionamento objetivo aí. Perfeito. Ficamos na dependência disso. Então ficaria só a parte de perícia no prédio que já está e os outros vão para lá. Não digo Não? só a parte de perícia, porque a parte que o Ademilson faz, ele precisa do computador, porque ele entra direto no sistema da prefeitura e obtém as informações. Mas na parte relativa à previdência, o que a gente tem? Tem vários documentos que a gente tem que solicitar, mas a feitura do processo como um todo, a gente tem condição de fazer lá. E enquanto não está completo o negócio, a gente dá essa destinação. Então essa é uma posição que eu já vou começar a colocar. Ou seja, vamos por etapas. Ok, presidente. O próximo assunto seria o boletim informativo da Pauliprev. Vocês trouxeram aquelas informações de cada atividade? Vocês fizeram? Lembra que cada setor tinha que fazer as atividades? Manual? É, fazer, né? Para indicar. Ô, gente, eu pedi isso para vocês. Você não trouxe? Tá lá? Aonde? As atividades de vocês? Não. As atividades funcionais de cada um de vocês. Vocês não fizeram. É o manual de procedimentos? Esse é o manual. Esse é o manual de procedimentos todos de vocês. Mas Vamos colocar isso para a próxima. prazo máximo de 30 dias aí. Pode ser? Tá, mas o boletim que a gente falou era aquela divulgação dos trabalhos da Pauliprev que você falou lá atrás. Foi, em relação a cada um. Não. Também. Tipo mas um não era jornalzinho. isso. Tipo um jornalzinho. Em que pé que tá? Lembra que nós solicitamos que vocês fizessem um informativo? Entendo. Como está o andamento? outra situação. Mas isso foi bom também. Amanda. Isso também, Esclareceu. isso também que a Amanda, Angélica falou também, a gente está Magali esperando. está fazendo mas essa não é licitação, não está? Estamos aguardando só a conclusão Tem da mais uma licitação. Licitação? Pra, Sim. da gráfica, isso? Para Sim, fazer... não é só gráfica, você de- tem que fazer o texto de diagramação E quando que é o prazo para isso? Não Amanda, tem um prazo específico, mas está sendo feito, né? mas não tem uma perspectiva de até quando, mais ou menos? Já foi encaminhado lá para o jurídico ou Dia não? 5, falta do dia 30. Você está falando das funções de cada Não. Não, agora é outra É outro coisa. Agora é outra Vocês estão coisa. falando, desculpa. É aquele jornalzinho informativo. O boletim informativo. Isso. Foi enviado para o jurídico, está aguardando. O boletim informativo, a ideia é fazer impresso em papel Sim. e não colocar no site da Pauliprev, Então, o público-alvo pelo site é menor, né? é menor. Então, a ideia que foi feita é no sentido de colocar isso em locais de acesso ao servidor para fazer Ok. a leitura. Tá. Estou querendo ver aí, esse relatório que você falou da função de cada um do Pauliprev foi feito no relatório dos 100 dias do governo. Não, é a atividade individual de cada um de vocês. Fizemos? Não está no relatório. Não? Não. O meu eu fiz. Então, mas não está. Tudo que fizemos, sim. Então, está com quem? Reginaldo. Bom, a Adriana faleceu lá, o Foi feito, todo dia mundo lá fez. Luciano, e ela foi acompanhar. Então, Não, ele não leu. Então, depois você pode ver com ela, então. E o boletim, agora voltando, o o boletim. boletim está lá no jurídico, é isso? Sim. E faz tempo já, Amanda? Foi
foi, eu acho que, se eu não me engano, foi através do motoboy, né, que eles levam, e o Dr. Douglas, essa última vez que veio, não retornou. Não trouxe. Provavelmente acredito que na próxima ele deve. Ele não esteve ele esteve na segunda-feira da semana passada. É com o Douglas, então. E trouxe alguns documentos, mas não trouxe todos. É sobre o boletim? Não, sobre o boletim informativo. Não, eu acho que assim, eu gostaria de saber, eu até gostaria que cada um se identificasse, mesmo porque quando a gente vai no Poliprev, a gente saber a quem procurar cada situação. Eu gostaria que cada um se identificasse qual é a função de cada um lá dentro. Não, agora? Mas acho que pode ser em outros assuntos. Eu gostaria de saber. Não, você não pode só esperar quando chegar nos outros assuntos, porque no final da pauta tem outros assuntos. Pode ser ou não? Você quer que seja agora? Tá, então tá bom. Quantas tem da Poliprev aí? Lá só está faltando quem? A Adriana. A Adriana a gente já sabe que é diretor. O diretor. A Geraldo. Poucas palavras que cada um E a faz. Magali? Eu prefiro que cada qual faça o seu comentário. Vamos fazer já. Thelma, começa você, vai. Boa noite, meu nome é Thelma, trabalho no departamento de perícia. Qual a sua atividade lá? Sou auxiliar de recepcionista da perícia, recebo as pessoas com a perícia, preparo, eu faço toda a parte antes da perícia. Ligo para comunicar as pessoas do horário, dia, por enquanto. Creio que daqui mais uns 30 dias todos já terão certinho a sua data e horário, cada resultado de perícia. Eu sou o Paulo, eu sou auxiliar de enfermagem, eu trabalho aqui na Poliprev. Meu trabalho na Poliprev está envolvido com as perícias médicas, então eu sou responsável pela questão do agendamento das perícias, das agendas médicas de maneira geral, agora está chegando os novos médicos, confronto de agenda, horários, fazer levantamentos de servidores que estão afastados, controlar os prontuários, verificar prontuário, arquivar, extrair dados de maneira geral de quem está afastado, por função, controle geral de perícia. Antes da Amanda, vamos dar no Ademilson, senão fica tudo lá. Tem muita coisa dele. Ademilson, funcionário da prefeitura desde 87, estou no Poliprev desde fevereiro de 2015. Minha função meu cargo é operador de micro, com um cargo de chefia a nível superior, né? Superior não, médio incorporado, né? Minhas atribuições lá dentro folha de pagamento, aposentados, pensionistas, ativos, cálculos diversos, né? Tanto de aposentadoria como de pensão e auxílio-doença também. E demais rotinas diárias do dia a dia de auxiliar de escritório. Atendimento ao público. E atendimento ao público também, são diversos. Amanda? Eu sou Amanda, sou terceirizada, não sou funcionária pública, terceirizada. Minha função é recepcionista, porém trabalho no departamento financeiro. Recebo acúmulo de função para isso. Eu auxilio tanto a Magali como o diretor financeiro em todas as atribuições deles, né? Emito ofícios, organizo tudo relacionado ao conselho, entre outras funções administrativas. Auxilio tanto a Adriana diretora, quanto a Francinete, quando solicitado. É isso. Angélica? Meu nome é Angélica, eu trabalho no setor de previdência. Sou uma das responsáveis pelos processos de aposentadorias e simulações também, e atendimento ao servidor. Meu nome é Dagmar, de concurso sou cozinheira, readaptada pelo DESMIT, e estou na Poliprev desde fevereiro agora. E vim para ajudar a Angélica. Patrícia? Sou do financeiro, junto com a Admilson, estou aprendendo agora, comecei agora 2 semanas, então estou aprendendo. Falta aqui a Adriana. É seu nome? Patrícia. Patrícia, desculpa, eu não ouvi. Eu estou aprendendo com a Admilson a função. Você vai ajudar o Admilson? Isso. Legal. Falta a Adriana Giraldi, que trabalha também na área de perícia, também fazendo
quase o que mesmo trabalho que a Thelma, e junto com o Paulo, organizando todas as atividades relativas à perícia. Muito bem. E tem a Magali também, que faz toda a parte financeira. Ela é certificada CPA 10 e faz a parte burocrática também de licitações e assim por diante. Ok, muito obrigado pelas apresentações. E agora, presidente, compensação previdenciária, como está o contrato e também de auditoria. Bom, de auditoria eu pedi que seja encaminhado um outro orçamento para nós, porque na parte relativa a investimentos já tivemos esse levantamento feito pelo Ronaldo, que fez a nossa apresentação aqui, e agora então a auditoria deve ser focada em relação às outras atividades da Poliprev. E eu pedi um orçamento em relação a isso, então logo eu tenho, eu apresento aqui a vocês. Na parte da compensação previdenciária, nós tivemos uma manifestação do jurídico em relação a isso e estamos agora vendo a parte da contratação que deve estar sendo formalizada essa semana. O FIP. FIP. E tem uma previsão de quando eles iniciar? Formalizando a contratação imediata. Projeto de lei da Poliprev, na parte de cargos efetivos, me parece que já está desenhado. Eu estive no jurídico, estive ontem inclusive lá na prefeitura, toda a parte alusiva aos cargos efetivos, isso já foi encaminhado lá ao jurídico e está inclusive com os alertas que você me fez de última hora, que já estão lá também. Na prefeitura, né? Na prefeitura. E houve uma participação do sindicato nessa reunião e houve a concordância, inclusive, do encaminhamento. E agora está na fase só de impressão do texto para que o prefeito possa encaminhar. E aí vai ser trocado por aquele que está aqui na Câmara? Não, já foi devolvido. Ah, já foi devolvido? Já foi devolvido. Esse que foi desmembrado é um projeto de lei ordinária, então tem uma tramitação mais rápida, mas independente de ter tramitação mais rápida, não está indo com pedido de urgência. Tá, e aquele outro, né, a gente vai retomar o estudo. Está sendo conversado, o sindicato participou nessa mesma reunião, nós conversamos, continua defendendo alguns aspectos, mas já está um pouquinho mais favorável em relação ao aspecto da eleição. Tem alguns critérios que eles concordaram, que é justamente a possibilidade de serem tirados 3 representantes dos servidores, ativos e inativos, e dos pensionistas, através de assembleia do sindicato, mais um representante do sindicato e os demais integrantes da Câmara Municipal, da Prefeitura e da própria Poliprev. E eles já concordaram em relação a isso. A questão da eleição, ainda existe uma certa pendência, mas não estou vendo mais a restrição que inicialmente havia. E agora, qual é o próximo passo? Justamente terminar de fazer essas adequações todas do projeto para que possa ser encaminhado. E quem está fazendo é o sindicato? Lá no jurídico. Lá no jurídico. Posso fazer uma pergunta? Essa reunião que teve sobre esse anteprojeto foi no jurídico com a participação do sindicato, Sim. Certo? Essa outra reunião que está tendo sobre a outra parte do projeto que foi desmembrado, também está tendo a participação do sindicato. Sim. Qual a possibilidade de ter a participação de pelo menos um dos conselheiros nessas reuniões também? Toda. Porque nada contra ninguém, mas o sindicato faz a defesa do servidor, ok. Mas a gente também, né, faz parte e, de repente, eles têm uma visão, nós temos outras, a gente pode acrescentar. Eu não me sinto confortável apenas com o sindicato participando da reunião em nome. Eu acho que os conselheiros poderiam estar, assim, só um pedido, não sei qual... Deixa eu fazer um registro, então, a respeito disso. Eu fui chamado para 2 reuniões lá no jurídico, sem saber qual motivo. De repente eu me deparo com o sindicato lá para discutir isso. Então deve ter sido a pedido deles? A sua posição é a mesma que a minha. Não é... Ainda bem que chamaram pelo menos a Poliprev, né?
Então, mas assim, né, eu entendo que chamaram a Pauliprev, você foi óbvio como superintendente, como diretor-presidente, mas eu acho que os conselheiros poderiam, né, ser chamados pelo jurídico, pelo prefeito, para participar. Eu acho que fica mais... Até porque a gente chega aqui, nós perdemos, os conselheiros perdemos, não, ganhamos 5 horas e meia discutindo o projeto, parte a parte, debatendo, se esforçando, nos dedicamos... Aí faz uma reunião lá que a gente não tá para emitir. De repente a gente tem uma opinião contrária, de repente a gente tem... Até para justificar alguma coisa que está ali, porque nós pensamos durante 5 horas e meia, né? Que você estava junto. Então eu acho que... Ficou alguma outra próxima marcada? Não, mas eu vou entrar em contato com o Luciano Carré para que faça isso. Então, que é o de maneira... Luciano Carré. Ele mesmo? Ele e o Ricardo Miller, que é o chefe de gabinete. São os dois. Então você pode passar isso aí? Passo, eu já vou fazer o comentário. O que vocês acham, gente? Eu acho que tem, eu acho que assim, não é nada demais. Ninguém vai lá, né? Eu não concordo, mas as 2 vezes que eu fui chamado, eu não esperava ser chamado para isso. Participação não há nada Porque mais, simplesmente não é competência do conselho. Eu preciso mostrar a mensagem que me mandaram. Não, Luciano Carré quer falar contigo. Você pode vir aqui? Não foi de passado que era uma reunião. O objeto não. Entendi. Parece. É o seguinte, o sindicato, eu acho importante até a participação, mas não é só, o sindicato, ele não responde pelo instituto. Então, eles querem negociar coisas que são de interesse dos funcionários, ninguém aqui é contra o que é de interesse dos funcionários, muito pelo contrário. Exatamente. Então, eu concordo com a postura da Sandra, que se tire pelo menos 2 ou 3 conselheiros que façam parte dessa equipe, entendeu? Que mestrem, inclusive, os conselhos, se for possível. Porque, assim, a gente tem batalhado e tem trazido demandas também dos funcionários, que o sindicato sabe muito bem disso e, de repente, eles vão protocolizar isso, um novo projeto, que, na verdade, a gente batalhou muito por isso também. Então, não acho muito correto. E só isso, mais uma coisa, desculpa, Guimarães. E esse projeto pronto, a gente vai ver antes que ele vá. Eu ia perguntar isso. Deixa eu fazer, então, uma menção mais do que necessária. Nas 2 reuniões que eu participei, sequer uma página foi virada para que a gente pudesse conversar. Não caminhou? Assim? Não, simplesmente nós conversamos a respeito do projeto, sem falar nada, lendo o projeto. Dele concretamente? Nada. Não foi visto... Nada. Item aí, nada. Diferente do que nós fizemos. Item a item. Item a item. E diga-se de passagem, eu tenho aqui comigo... Então não rendeu nada. Está aqui. Não progrediu, então. É uma o projeto está aqui. Glória, né? Nossa. O projeto está aqui, ou seja, eu poderia conversar a qualquer hora, a qualquer instante. E o projeto está lá também. Linha por linha, né? Aliás, está no meio da mesa de reuniões, tem lá 3 volumes a respeito de assuntos lá. E simplesmente não se abriu nada. Então, veja, não foi conversado efetivamente nada sobre o conteúdo. Não se foi deliberado nada a respeito disso. As únicas redações constantes são aquelas que nós tivemos a oportunidade de fazer. A preocupação é o quê? É quem organiza a eleição? É essa a discussão? Não é nesse sentido. Chamaram para conversar a respeito. Não, mas o que ficou mais assim, sem entrar em detalhes... Não é a questão mais da eleição. Falaram a respeito dos cargos em comissão, falaram a respeito dos cargos das funções de confiança e houve... Ela está querendo falar. Houve uma menção do Álvaro, que ele passou lá, ouviu o que estava sendo discutido e assim por diante, e dentro dessa passagem ele mencionou o seguinte, que hoje as boas práticas que o Tribunal de Contas recomenda é que nós não tenhamos o cargo de controlador interno como um servidor com uma atribuição, uma função de confiança, mas que seja um cargo efetivo, porque ele teria autonomia em relação a qualquer gestor frente a isso. Então, eu imagino que isso possa mudar. Só que se isso mudar, vai mudar inclusive o projeto de lei ordinária. Ou, eventualmente, faz uma parte para incluir. Entendi. Eu acho que a minha fala é para o Conselho. Eu acho que não se dá para discutir Pauliprev sem o Conselho do Instituto. Eu acho que o sindicato, ele falhou, porque quando é um assunto que interessa a eles, eles estão na reunião. Hoje não tem ninguém aqui do sindicato.
E eu acho que não dá para caminhar em defesa do servidor, do direito do servidor, dentro do Instituto de Previdência, sem a participação do Conselho. É por isso que vocês foram eleitos. Existem 4.700 servidores ativos lá fora, esperando pela luta, pelo que se resolva as coisas dentro do Poliprev. Então, não dá para caminhar sozinho e ninguém aqui está querendo colher louros. Nós temos que fazer a luta em defesa daquilo que é nosso. E o sindicato ele tem que começar a mostrar o trabalho diante daquilo que nós colocamos a expectativa em cima dele. Não se dá para discutir de porta fechada com a prefeitura aquilo que interessa a todos os servidores. Concordo. Posso só? Pode. Eu concordo com tudo que você falou. Só vou fazer mais uma coisinha. A gente não tem como adivinhar. Por isso, o meu pedido para o Guimarães. Porque como é que a gente vai saber que está tendo uma reunião? O sindicato poderia ter nos avisado, porque ele tem o contato, ele tem a Cláudia, a presidente, tem meu telefone. Tem, eu também. Tem o da Eliette, tem o da Márcia, tem o da Nara. Mas nem o Guimarães estava sabendo. Então, assim, como o Guimarães está dizendo, chegou lá, foi surpreendido. Alguém podia ter avisado. O sindicato podia ter nos avisado. Bom. Assim como ele pede que a gente avise a eles, que ele pede que a gente mande ata para eles, que ele faz todas as solicitações. Eu acho que por ser representante nosso, como servidor, deveria ter dito, olha, conselheiros, vai ter uma reunião tal dia, vejam como fazem para poderem estar presentes. Ponto. Então, só isso que eu faço, eu concordo com tudo, só acrescento isso. A próxima você vai ser comunicado, né? É bom. Espero que sim, porque eu já falei a respeito disso. Nós estamos à disposição. Mas eu também vou fazer um contato com eles e vou me manifestar. Eu acho que a gente pode fazer isso. Por favor. Pediu a palavra. Eu acho assim, vamos ser práticos. Talvez eles tenham ido lá e talvez o jurídico nem soubesse que eles iam lá para discutir isso. Eu acho importante a gente documentar, entendeu? Fazer um requerimento pode partir do próprio Poliprev por escrito. Eu sugiro que tudo seja por escrito. Nós assinamos, ou os conselhos fazem, e solicitando que qualquer assunto, que qualquer reunião envolvendo, que a gente seja comunicado. Faz documentado e, entendeu? Para se ocorrer alguma reunião que dali vai sair alguma modificação, alguma mudança, a gente vai estar presente. Perfeito. Essa fala da Ligian, a Eliette poderia constar em ata isso. Eliette, você registra... Já escrevi. Tá? Então, eu ia falar um pouco disso aí, até a Ligian já adiantou, que era para registrar mesmo, colocar isso em um requerimento, preferência todos do conselho que quiser, fique à vontade, quem quiser assinar ou não, né? Não fica uma coisa obrigada, mas eu acho que, pelo que eu vejo, acho que todos gostariam de assinar. E o segundo passo, quanto ao controle interno, realmente tem que ser de funcionário de carreira. Tá? Isso aí é um apontamento mesmo que a gente já teve aqui na Câmara. O controlador interno não precisa ter um concurso para o controlador interno, mas o funcionário de carreira tem que ser o controlador interno. A Eliette essa menção que o Álvaro disse, que hoje o tribunal está mudando esse critério. Você teria a função de controlador interno enquanto cargo efetivo. Mas não como atribuição de função. Ele concorre no concurso público para ser controlador. O Estado de Minas Gerais faz isso aí com mais... Porque eles não têm auditorias do Tribunal de Contas. Então, existe o Estado de Minas Gerais. Não, o Tribunal de Contas não faz auditorias em loco igual faz aqui. E lá eles têm, dentro de Câmara, Prefeitura, controlador interno concursado. Aqui, pelo fato das auditorias serem anuais, meio periódicas, até para algum apontamento, o Tribunal de Contas não exige ainda essa questão de ser concursado. Aliás, tem um concurso para controlador. Mas eles recomendam que tem que ser um concursado, por exemplo, dentro do quadro, um que desempenha a função para estar fazendo o controlador interno. Entendi. A princípio. Bom, posso fazer até aqui eu sei que não consta de pauta nem nada, mas frente a essa situação, eu pergunto se há alguma restrição de eventualmente incluir-se nesse projeto de lei que cria cargo efetivo, esse cargo de controlador interno. E perguntar aos conselheiros a respeito, por favor. Eu acho que as pessoas têm que ter um nível superior, pelo menos. Sim. Então, você quer perguntar qual a formação para ser controlador? É meio relativo. Pode ser administração. Se eu falar advogado, eu estou puxando a sardinha para a minha carreira. Pode ser administrador de Mas empresa. não só isso, tem que ser administrador de empresas, economista.
Mas acho Não, que tem, mas tem uma acho que tem que gama ser, eu ia de falar. profissões, não é qualquer um. Exatamente. O dentista não pode Correlacionadas. ser Não vai aparecer fisioterapeuta. Pode ser feita uma pesquisa, de repente, onde existe concurso. Áreas e elaborar afins. isso aí. Áreas afins, né? Senão vai aparecer tudo, né? Precisa ser advogado, mas depende de bacharel em direito. Pode constar em ata que foi por unanimidade. Você tem um curso de gestão pública, né? Tá gravando. Está gravando? Então- Existe por unanimidade o apoio à sua indicação. Então vamos correr Dá atrás. tempo né? ainda, Dá né? tempo, dá tempo. Você acha que leva quanto tempo, mais ou menos, para incluir isso na redação? Um dia. Amanhã. Já vou até mandar mensagem aqui para o secretário a respeito disso, tá? Mais alguma informação, presidente? Eu gostaria de aproveitar. Só eu que tenho alguma coisinha aí. Que eu tenho só isso aí. Não vou esquecer de você, Eliette. Eu até sentei do seu lado. Ele queria sentar entre mim e a Eliette, mas aí ele achou melhor não. Pô, Ele colocou aqui o Guimarães. Guimarães entre mim e ele. Só pra você saber, o papelzinho dele tava aqui do ladinho do meu. Aí ele pulou de cadeira. Eu te amo. Eu te adoro. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito do que nós discutimos até agora? Eu tenho. Pois não. Em relação ao contrato da FIP, qual foi o valor da contratação? R$ 5.246 por processo trabalhado. Depende de quantos forem realizados. E só vai ser pago quando receber. Muito bem. E aí uma outra menção. Existe um crédito lá de R$500 mil por processo, para que o Instituto receba. Como assim? São os valores que tem lá pendentes e é considerado de atrasados lá. Foi feita a explicação, inclusive, aqui pelo Alípio a respeito disso. Cada processo você tem um valor adicionado de R$500 mil. Então, se nós formos pensar aí na questão do custo-benefício, nossa, não dá nem para falar nada. Então, só a dúvida, presidente. Então, cada processo, cada servidor novo, cada um, a FIP ganha? Não. Me explica. Deixar esclarecido o seguinte, só vai processar junto ao Ministério da Previdência desde que o servidor tenha trabalhado junto ao regime geral de previdência. Então, veja, vamos colocar quantos somos hoje lá em termos de aposentados. Estamos incluindo somos, mas não sou. 750 aposentados. 750. Desses 750 aposentados, eu tenho que identificar um por um quantos trabalharam para o regime geral de previdência social. E se trabalharam para o regime geral de previdência social, os valores recolhidos devem ser restituídos à Pauliprev. 5 anos para cá. 5 anos para cá. 5 anos para cá. Antes, sim, perdeu. Sim, prescreve. Por isso que é importante fazer isso aí. Aí nós começamos, 7 anos atrás, veja, quando em 26 de janeiro eu fiz menção quanto a isso, os 5 anos passados, como é que ficam lá? Existe aí uma situação chamada prevaricação. Isso já está comunicado lá à promotora. O Instituto vai receber Os gestores é que, eventualmente, se a promotora entender que houve aí tipificação de ato enquanto não improbidade, enquanto crime, prevaricação, ela faz a denúncia, mas que está lá representado já está. Né? Eu fiz a leitura, eu mencionei a respeito da compensação previdenciária. Por tabela, né? Mas isso, o que se tem é isso. Então, colocando, você trabalhou no regime geral? Trabalhei. Então, tem valor lá seu. Esse valor deve ser carreado para o Instituto. Tudo bem, vamos colocar uma outra situação. Você nunca trabalhou no regime geral, só prefeitura. Você não tem nada, valores de recolhimento não tem nada. Isso quer dizer o seguinte, a FIP não vai receber nada em relação a você, mesmo que ela faça essa leitura. Só uma dúvida. Esses 5 anos que perde é referente às aposentadorias anteriores a 5 anos, é isso? Não, todas elas. Por exemplo, eu trabalhei 25 anos com o INSS. Sim. Vocês vão receber... Oh, que bom, vamos ter bastante valor para receber tudo lá. Tlim, tlim. Aí, então, mas o meu vem integral, porque eu sou recém-aposentada, é Sim. isso? Então, é quem aposentou há Sim. 5 anos atrás que a gente Não, nos últimos 5 anos... Então, nós não os pegamos 5 os valores anteriores integrais. não tem Não aos como 25 pegar. anos.
Posso só concluir então? Então, Só 25 não pega. Então Só a 5. FIP não vai receber nada, Se não é, o Poliprev não vai pagar nada por não, enquanto. nada não- antecipado. Tá. Entrou o dinheiro na Poliprev, aí somos devedores deles. Não entrou, não devemos nada. Guimarães, eu fiquei com uma dúvida nessa, até aproveitando aqui o gancho dado a ele, que é o seguinte, aqui no projeto diz que o recebimento é no sucesso. Sim. Aí o sucesso, eu pergunto o seguinte, sucesso é quando o INSS fala, ok, a da Sandra você vai receber, ou quando eu começar a receber os recursos da Sandra No Instituto? dia que cair o depósito no Banco do Brasil, que é lá que vai ser feito, já é feito direto lá, aí nos tornamos devedores. Tá, então a gente desembolsa quando a gente já Quando estiver cai a com o receita do recurso. banco. Então o tiver- sucesso de que foi Não. aprovado pelo INSS. Quando eu tiver o Lá no recurso fim, porque, disponível. porque o INSS ainda demora, depois É, disso. essa expressão sucesso, ela é meio inadequada. E meio inadequada. E explico por quê. Não é um contrato como o DIPAM, que vai fazer a alteração do índice de participação do Paulínia no município, em que você tem um percentual sobre o sucesso. Não. Aqui você vai ter um contrato operacional com práticas de gestão que vão ser definidas. E nesse contrato operacional com práticas de gestão, a FIP ensinará ao servidor como deve proceder e vai acompanhar toda a tramitação do processo até o final. Uma vez sendo feito o pagamento à Poliprev, aí sim ela paga pelo serviço prestado. Aí sim. Tanto da operacionalização quanto da orientação ao servidor para que possa, da aula, né? Do ensino ao servidor para que possa fazer aquela prática. Aí sim, aí Tá? fica Então, muito bom. Não a tem preocupação nada. o INSS Não. deferiu que tem, aí já paga, aí demora, aí o INSS enrola mais Vamos um colocar ano, assim, e a gente para a desembolsa FIP e... é um contrato de risco. Sim, sim. Porque, vamos colocar, não o seu caso que são 25 anos, mas vamos supor que você não tivesse trabalhado. Ela vai fazer todo esse levantamento E pode não receber. e não recebe nada. Então vai pegar os técnicos que ela relacionou e o que ela vai levar? Nada. Mas vai fazer orientação. A orientação está lançada lá. Porque assim, uma coisa você já aposentou, mas por exemplo, eu que tenho mais aí de 10 anos para aposentar, já pode ser feito esse trabalho em cima do meu. Sim. Porque daí o que acontece? Vai buscar meu histórico, Mas eu o trabalhei há cadastro que a gente 23 tem que anos fazer. atrás em outro A lugar e vai tentar prescrição rever. é 5 anos da aposentadoria. Tem. Que eu tive aqui. Então, Mas vamos é buscar cinco- também. a prescrição é 5 anos. Não, entendam o seguinte. Quando a gente fala de prescrição, qual foi o montante recolhido? São seus 10 anos. Pois bem, a gente consegue pegar esse valor em 5 anos. O que passar de 5 anos não conseguimos pegar. Quem aposentou já é. Tá? Conseguimos pegar, é por isso que existe esse valor de R$500 mil, mais que repassado. Entendi. Fora isso, tem um outro valor que É urgente isso, né? Ah, isso já vai ter sido feito. É, vai ter sido feito. Isso aí vai nascer com Bom, já. Vamos dar continuidade. Então, a Eliette, ela pediu um espaço na reunião para fazer uma... Eu queria dar uma Comentário. proposta para os outros conselheiros administrativos, eu queria ver o que vocês acham. Nós já estamos entrando já estamos no 6º mês. E nós, conselheiros administrativos, nem vimos, nenhum momento até agora, nenhum parecer do Conselho Fiscal. Nós estamos no mês 6. Então, eu queria propor para vocês, Conselho Administrativo, o que vocês acham de a gente propor, na 3ª semana de cada mês, eles nos chamam para apresentar referente ao mês anterior. O que vocês acham? Que aí seria a segunda reunião do mês que a Segunda gente reunião tem. do mês. Sim. Sim, eu Na acho segunda bom. reunião ordinária, O que né? vocês Eu acham? acho, eu aprovo. ótimo. Porque, assim, nós estamos no mês 6, a gente não viu nenhum documento ainda. Super concordo. Fala. É o seguinte, nós conseguimos avaliar janeiro e fevereiro, porque a gente só vai dar parecer em processo assinado e conferido. Mas janeiro e fevereiro ainda? E vieram completos. E aí, os que a gente tem questionamento, a gente faz um documento, retorna, e o Instituto devolve. Então, a gente tem uma linha de trabalho que a gente só vai dar parecer favorável ou não às contas, desde que os documentos estejam completos e todas as perguntas sanadas. Mas espera um pouco, janeiro e fevereiro ainda não tem fechado? Então, tem documentos que estão incompletos, então não vem com todos os dados. Por exemplo, folha de pagamento. A gente, na primeira vez que nós sentamos, a gente viu, ele vinha só os valores, não vinham os nomes. Então, a gente solicitou que viessem os nomes. É o detalhamento de todos os empenhos.
Aí o que aconteceu? Agora, ainda voltou documentos muito incompletos. Nós devolvemos novamente tudo para rever. Mas não precisa estar fechado, mas dá um parecer do que você Como está o andamento. Porque assim, ó, nós já fizemos várias reuniões, todas elas têm a participação de vocês do Conselho Fiscal, vocês sempre estão aqui conosco, mas nunca veio nada de vocês. Nem isso a gente sabia, que não tem documento completo, que vocês ainda estavam analisando janeiro e fevereiro e não conseguiram. Tudo Sim, bem, mas... Lígia. E é aberto para vocês a nossa reunião também. Sei, que Vocês não podem deu. participar. Nós vamos. A gente até convidou. Só que assim, mas eu acho parecer que pode... referente às contas. Não, vocês também. Enquanto não dá para fazer parecer nas contas, então enquanto vocês não dão um parecer fechado e assinado, conseguiu fazer. Você tem que ser relatória. Mas falou, o que a gente fez? Nós estamos, igual agora vocês estão dando. Vocês já estão dando um parecer. Eu entendo assim. Vocês já estão dando, olha, Exatamente. nós estamos analisando janeiro e fevereiro, não fechamos por isso, por isso, por isso. Tá passando pra gente o que está acontecendo. Até pra gente pensar junto o que a gente vai fazer, porque isso não pode acontecer. Abril também só foi um documento que está invertido lá também, já dá para finalizar. Na verdade, o que acontece é o seguinte, toda mudança de governo é um pouco tumultuada. A diretoria muda, os conselheiros mudam, os funcionários mudam. E a gente entende, e assim, a gente fez um documento, fez uma certa pressão, e eu sei que eles estão se esforçando. Eu reconheço o papel do pessoal que está se matando para fazer. A gente sente e analisa protocolo por protocolo. Isso encaminha. Ao longo do tempo, isso fica mensal. Mas a gente entende que o começo é tumultuado. Eu já passei por outras administrações, eu sei como funciona. A gente vai fazer, eu acho que a ata é uma boa, aquela ata que a gente fez, nós estamos gravando a reunião e ela não está à disposição porque faltou assinatura de conselheiro, mas eu acho que ela está bem explicada, tudo que nós debatemos, inclusive eu fiz um requerimento com os pontos que a gente gostaria de ter uma explicação e citei na ata. Então, eu acho que esse documento de 5 páginas deve ser o suficiente para vocês saberem. Quando é a próxima reunião de vocês? Até pra A gente não marcou. Depende tudo quando a caixa está pronta. A gente marca. Teve reunião semana passada, nós nos reunimos na eu quarta-feira até passada. Aí a gente pediu que os documentos voltem para a gente poder estar analisando. Só queria fazer uma fala. O parecer, como você disse, ele não precisa necessariamente aprovar ou não. Você pode fazer o parecer com ressalvas. Por exemplo, dentro da Câmara Fundeb, vou usar como exemplo o Conselho de lá, a gente encontra uma série de equívocos e erros. A gente não aprova nem desaprova a conta. A gente aponta onde tem algumas irregularidades e emite para onde tem que ser emitido. Então, mas a sanar. partir do momento que eu fiz um requerimento, só mudou a palavra. Mas é que no O caso requerimento foi para ele, depois eu transcrevi ele na sua totalidade dentro da ata. Então, eu entendi, mas o que a gente estava solicitando é um parecer que viesse direcionado e sintético para o Conselho Administrativo como algo registrado que a gente está recebendo de forma burocrática mesmo, para que a gente possa se posicionar também aqui. Tá. Senão a gente não tem nem como se posicionar. Se o documento não vem de forma oficial, como é que a gente se posiciona aqui? Não, pode ficar tranquila, a gente vai fazer, providencio amanhã já. Perfeito, então. Tá resolvido e esclarecido, né? Na próxima reunião, então, nós teremos já algum documento. Não, tá pronto. É só mudar, em vez de requerimento, põe parecer. Deixa amanhã já. Fica a sugestão, próxima reunião ordinária, a gente pede o Conselho Fiscal, faz a reunião junto com a gente e pronto. Eu deixo amanhã já. Não, o pessoal mas tem que deixa. assinar, já fica. Marca dia, que a próxima reunião é dia. Daqui 15 dias, aí faz a reunião junto, aí deixa um tempo para apresentar. A próxima é 27, com relação a essa questão Dia 27. A gente tem participado das reuniões e tem assuntos que, às vezes, são de interesse dos dois conselhos, como foi a última reunião. Mas a convocação foi só como conselho administrativo. Sim. Aí eu acho que poderia mudar como conselheiro administrativo e fiscal, quando tem pontos em comuns, que a gente, até para registrar que é uma reunião também do Conselho Fiscal. O próximo é fiscal junto, então. O próximo dia 27 de junho. A anterior eram assuntos que tinham interesse aos dois conselhos. Então, deveria ser não só a reunião ordinária do Conselho Administrativo, mas do Administrativo e Fiscal. Tá bom. Entendeu? Ok. Fica mais claro, até para as pessoas poderem acompanhar, quem entra lá no site, tudo bem.
Ok. Mais alguma colocação? Posso? Pode. Em relação ao site, que falaram que tinha algumas coisas que estavam desatualizadas, né? Eu protocolei junto com a Ligian lá pedindo a correção e foi corrigido. Só a questão do CadPrev, que não está no site do CadPrev, que nenhuma instituição está conseguindo enviar, porque o governo mudou o sistema. Por isso que não está sendo publicado. Não é problema do nosso instituto, não. Essa tudo corrigido. Perfeito, então. Mais alguma coisa? Não? Não. Não? Bom, os assuntos que estavam... Não, eu já perguntei para o Fábio. Tá Para resolvido. dar resposta. Os assuntos que estavam em pauta já foram todos debatidos. Então, a reunião oficial encerra-se aqui. Mas eu peço aos conselheiros que permaneçam, porque nós temos... Antes de você encerrar, eu posso só fazer uma pergunta para o Guimarães, e eu queria que continuasse sendo reunião mesmo, né, que constasse. Guimarães, eu acho que eu quero abordar esse assunto de uma maneira mais tranquila, porque não é afronta, não é nada, mas eu acho que a gente merece um esclarecimento. Eu queria que você esclarecesse para nós, principalmente do Conselho Administrativo, qual a função da conselheira fiscal indicada, a Márcia, dentro do Instituto. E eu vou justificar o porquê. Todas as vezes que os conselheiros, pelo menos todas as vezes que eu cheguei lá enquanto conselheira, e junto com a Eliette já vi a Iria chegando, nós chegamos na recepção, nós nos anunciamos, nos fazemos anunciar, esperamos ser autorizada a nossa entrada, vamos no setor ao qual nós fomos lá procurar a informação, seja com você, seja com a Angélica, com a Fran, com qualquer um de vocês do setor interno da Pauliprev. E tem todo um protocolo, a gente espera, ninguém adentra o instituto, ou sobe ou fica lá, até por uma questão de respeito ao trabalho de quem está lá. Está trabalhando, chega lá, interrompe o trabalho, interrompe o raciocínio. Eu pelo menos procuro manter essa posição, essa postura. Nunca me foi impedida a entrada, porque eu sempre tive o cuidado de chegar na recepção e me fazer anunciar. Enquanto que nós sabemos, todo mundo sabe, porque já encontramos diversas vezes com a conselheira fiscal lá dentro, sendo que tem um item do regimento interno que diz que o conselheiro fiscal não pode ter acesso a documentos administrativos. Nós já questionamos isso com você informalmente, e você nos respondeu que ela faz um trabalho voluntário no... Não, voluntário ela falou, ele não. Não, ele falou para mim, para você, na sala dele. Eu não falei a expressão voluntária. No dia que nós fomos conversar sobre aquele episódio do WhatsApp, ele falou, ela é voluntária aqui. Não, eu não na falei. Sala. Mas tudo bem. Eu mesmo nunca usei essa expressão. Não, e até mencionei na conversa que eu tive com vocês duas, que essa expressão é inadequada, porque ela não exerce nenhum trabalho de forma voluntária. Ela exerce o quê? O mandato dela enquanto conselheira fiscal. Fazendo o quê? Fiscalização do serviço. Não tem nenhum no regimento interno item que faça menção de dizendo que qualquer conselheiro fiscal ou qualquer conselheiro administrativo esteja proibido de fazer isso. Nenhum. A Márcia está lá, pela experiência que ela tem, ela faz essa fiscalização e não está fazendo fiscalização de caráter administrativo. Está fazendo a fiscalização enquanto conselheira. E tem apontado algumas situações que tem erro e nós corrigimos. Então, se vocês entendem que essa correção prévia seria errado, eu vou pedir perdão a vocês. Na realidade, a gente está querendo acertar. Nós não estamos querendo errar. E quando nós temos a oportunidade de ter uma fiscalização de maneira integral, é como se fosse, mas não é. Todos os dias do horário integral? Ela faz o horário que ela quiser, eu não tenho colocado, não exige nada dela. Tem algumas coisas. Ela faz horário, como a Eliette está dizendo, todos os dias horário integral. Ela participa de reuniões na prefeitura como uma postura de diretora, porque isso eu vi, não foi ninguém que me falou. E para mim, francamente, não é pessoal.
não faz diferença ela ir participar. Só acho que acaba ficando desigual e, para mim, enquanto servidora e enquanto conselheira, sou estranho. E eu queria entender por quê. Por isso que eu estou te perguntando. Não é pessoal com ela, não é afronta, não é nada disso. Eu quero entender o porquê. Porque no dia que eu fui numa conversa com você, estávamos eu e a Eliette, você inclusive convidou a Eliette para ir com vocês numa reunião na secretaria, na prefeitura, que vocês iam numa reunião no RH, ela foi junto, e eu vi. Tava a Fran, a Adriana, que são diretoras, e a Márcia, mais a Eliette, mais você. Ela é conselheira, e ela estava indo numa posição, aparentemente, como diretora. Ela vai participar de uma reunião nesse formato. Você está entendendo? Então, por isso só, até... Mas então a Eliette estaria na mesma situação não, que ela foi. Se a Eliette não tivesse a ido Ilha lá também com estaria você, na mesma situação, o Reginaldo também estaria na mesma situação. Se ela, quando se nós a fomos Eliette... falar de Mas foi um projeto... dia sui generis, que aquele dia eu apareci por lá por outro motivo. Nós né? aparecemos lá por outro motivo e você gentilmente convidou a Eliette. Mas isso não é prática. Tanto que no início da reunião nós falamos, por que não chama, até foi solicitação. Ela pode continuar. Você participou dessa reunião comigo no jurídico? Não estou dizendo essa, estou dizendo a outra. Bem. Aqui Reginaldo, eu vi. Eu só posso falar do que eu vejo, Guimarães. O que eu Você não vejo, e a eu Ilha não tenho como falar. não participaram? Aliás, você estava também, Fábio? Não. Eram só vocês dois? O Edu, né? O Edu era conselheiro. Participaram de uma reunião com o vice-prefeito discutindo plano de cargos e salários. Não é assim? É diferente. É diferente ou não, o que eu estou dizendo é o seguinte, eles participaram. Quando eu tenho a oportunidade de levar, eu levo sim. Se eu soubesse disso aqui, eu teria levado vocês. Agora, ela está fazendo esse trabalho de fiscalização. Vocês são contra que ela faça esse trabalho de fiscalização? Então, de maneira prévia? Não, mas não é esse item. É um item específico dentro do Conselho Fiscal. Eu acho que ela tem um artigo específico. Você pode ver? Não, aqui fala. Qual? Eu não sabia que essa discussão viria à tona, até tentei discutir isso no Conselho Fiscal e a gente teve algum problema interno e não foi possível fazer a discussão. Sei. Eu não sabia que isso seria conversado hoje, tá? O Conselho Fiscal tem o artigo 3º que fala: assiste a todos os membros do Conselho o direito de exercer fiscalização dos serviços do Instituto, não lhe sendo permitido envolver-se na direção e administração dos mesmos. O que eu entendo? Que se não poder participar da vida diária, porque você perde a isenção, inclusive, para poder fazer a fiscalização. Uma coisa é você ir lá ver documentos e tudo mais. Outra coisa é você ter contato diário, quase uma rotina de trabalho, você perde totalmente a isenção no seu caráter de fiscalização. Era esse o questionamento que eu tentei colocar quinta-feira e não consegui. E a questão, só mais uma coisa, eu queria deixar bem claro. A questão não é pessoal, muito pelo contrário, é que servidores vêm questionando essa situação. Eu nem acho legal que essa reunião fosse filmada, para falar disso, sinceramente. Eu acho desagradável, eu tentei conversar isso fora. Por que um conselheiro pode, outro não pode? Se é porque é indicado pelo prefeito, se não é? Por que as eleitas não fazem... Eu não acho que a nossa função fica lá dentro. Eu acho assim, uma coisa é você, de repente, ter coisas pontuais. A gente até falou, quando você foi falar do cadastramento, eu falei, olha, se quiser, eu posso vir algumas tardes e ficar à disposição. Mas eu ia dar o quê? 2, 3 horas da minha tarde, eu não estava me envolvendo de forma alguma no serviço... Na rotina do Instituto. A questão é essa. Então, pode ser que eu entendi errado. A minha interpretação de texto está errada. Mas a interpretação que eu tenho é essa, entendeu? Para você ter isenção, você não pode fazer parte da rotina de trabalho, porque você perde totalmente a isenção como fiscal, no caráter de fiscalização. Então, eu acho que não talvez seja fora dos parâmetros do Conselho Fiscal. É que eu imagino. Entendo. E o que seria razoável? Não, eu acho que tem uma distância mínima, pelo menos, da rotina. Eu acho assim, legal, ela dá assessoria. Ela tem... Assessoria não é mas, assessoria. Não, a partir do momento que ela está indo lá, está vendo e está te dando ideias de que está certo e que está errado, é uma assessoria. Isso é uma assessoria. Então, mas apontamento, e você está mudando em questão, não é uma assessoria? É uma assessoria. Não é fiscalização. Mas quem determinou que alguém do Conselho Fiscal tinha que ir lá... Porque assim, isso começou na gestão anterior. Mudou tudo. Quem determinou que tem alguém do Conselho Fiscal lá ingerindo lá dentro? O conselho anterior não tinha.
Vocês tinham determinado? Ninguém determinou. Então, Ninguém. então Eu também não determinei. é assim, para mim, se a pessoa tem interesse em ficar, ótimo, mas eu estou trazendo questionamentos de servidores, tá? Eu acho que é a minha função. Eu acho não é necessário pessoal, isso. não é nada. E Apenas eu acho que podia ser respondo o seguinte. discutido isso em um outro momento, sem... Eu até acho interessante que seja discutido Eu aqui, acho que não tem que nada ser a esconder. gravado, o servidor não está Tem nada pra questionando. esconder. Então a gente não tem nada que esconder. Eu Tem não nada acho pra esconder. desagradável ter gravado, Nada sabe? pra Porque não esconder. é pessoal, não é para, como eu disse, não é afronta, é para esclarecimento. Você não está sendo questionada? Eu estou sendo questionada, ela está sendo questionada? É uma resposta. Isso não tem, assim, não é para não é expor nada a Márcia, até contra porque a desde que eu fui Márcia. eleita, Márcia, Muito pelo você sempre foi muito contrário, prestativa. entendeu? Então, Era até para preservar um pouco tanta discussão externa, eu acho que isso tem que ser. Então, Então, não tem que- até tem por que eu não pensei, gravar? se tem esse procedimento, então que se tem um documento do Instituto regularizando essa situação, tipo assim, funcionar e você assina, justificando, para depois não terem questionamentos posteriores, entendeu? Marcelo, eu não vou expedir um documento dessa natureza, porque eu estaria aceitando que ela viesse a trabalhar. Eu converso com todos os conselheiros aqui e peço ajuda. Não significa dizer que eu estou pedindo que trabalhem. Eu peço ajuda. Ainda hoje, nós pedimos ao Fábio. Né? Pontualmente, né? Peço, mas isso é questão pontual. Agora, eu não coloquei ela lá para trabalhar. Jamais faria isso. Mas a partir do momento que tem uma carga que passa das 8 às 5 da tarde, Zé, se a pessoa cai, se tem um acidente, não sei o quê, está dentro do instituto. Como? Isso legalmente. Tá, Gente, se você estiver lá dentro e cair, não vai ser a mesma coisa? mas eu nunca estou lá direto, é esporádico, é diferente. Entendo, então é pela frequência. O risco que ela se põe é maior, é isso? É pela quantidade. Não só pela frequência e pela questão da isenção do conselheiro fiscal, que está Aí é escrito outro papo. aqui na regulação. Aí é outro papo, eu não discuto. Eu não discuto essa questão da isenção. A minha questão maior é essa, porque assim, um dia eu questionei a primeira vez no Conselho Fiscal, perguntei, você, né, Márcia, você fica aqui o dia inteiro? Não, eu sou voluntária. Aí eu falei, mas pode? Aí um dos conselheiros... Fui eu. Não, você não estava na reunião do Conselho Fiscal. Não tem problema, não sei o quê. Aí, depois, eu sei que pessoas de fora foram ver questão de lei, porque foi dar explicação, é voluntário, porque foi o que a Márcia falou no dia, eu venho de forma voluntária. Fui levar para a pessoa que me questionou, é funcionário público, não é ninguém daqui, que está aguardando aposentadoria e tem ido lá. Aí eu falei assim, é voluntário. A pessoa falou assim, mas a pessoa conhece lei de voluntariado. Não pode ter voluntário dentro do instituto, é ilegal. Bom, aí não era voluntário. Então, eu até levei essa discussão de novo, aí eu peguei o estatuto para ver como que ficava essa situação, e aí tinha mais esse item. Então, eu acho assim, a gente tem que esclarecer até para preservar a Márcia, sabe? Para não ficar uma coisa Essa questão já foi pra ela. feita pela própria Ira, também em relação à própria Márcia. Por Ela já escrito? fez. Foi. Você questionou? Foi. Por escrito? Foi. E eu acabei conversando com ela a respeito disso, dizendo, não, ela não exerce nenhum trabalho voluntário. Ah, mas ela está lá todo dia, período integral. Jamais exigi que ela ficasse um minuto sequer. Ela tem um trabalho para desempenhar como todos vocês. Mas alguma vez eu te passei algum documento, te exigi frequência sua? A Ilha está pedindo. A expressão voluntária, alguma vez eu falei? Não. Então, essas questões devem ser também esclarecidas, porque eu não pedi para fazer nenhum trabalho voluntário. Ela faz fiscalização? Faz. Ela pega processo para verificar se está correto, se não está correto? Isso ela tem feito. Pega processo já com aposentadoria para fazer um pente fino? Faz. Esse pente fino, o que é? Fiscalização. Eu entendo dessa forma. Agora, se vocês têm um entendimento de que isso é uma situação irregular, vou pedir a gentileza que você não frequente da forma como você frequenta. É essa a posição. Não, acho que tem que ver juridicamente. Está errada essa leitura, essa interpretação? A minha interpretação é o seguinte, ela, na primeira parte, ela faz o trabalho, direito de exercer a fiscalização do serviço do Instituto. Qualquer conselheiro. Qualquer conselheiro pode fazer. Aqui é especificamente do fiscal. Tá? A minha interpretação é essa. Não lhe sendo permitido envolver-se na direção e administração dos mesmos. Ora, eu não tenho participado de diálogo
no sentido de discutir a administração Mas da se vai Pauliprev com ela. reuniões de diretores, como as meninas falaram, faz parte. Da mesma forma como Eliette foi esporádico, ela apareceu lá. Eu Ora, fui também com você. Então, se Então, vocês entendem se tudo é que legal, essa... não tem mais questionamento nenhum. Não tá é isso, certo. não é isso. Se vocês entendem que é excessiva a participação dela, que então modifica essa situação. Eu acho que não é a gente, não é uma, duas pessoas, tem que ver como um todo. Márcia, Porque aí fica, você recebeu uma é, reclamação de um servidor. um questionamento. Um questionamento. Eu Esse tentei levar questionamento esse deve questionamento. ser entendido, deve ser aceito o questionamento. Ninguém está recusando. Ora, se isso está sendo uma situação que para o servidor não é agradável, não é adequada, Muda mudar. sim. Vamos mudar. Aqui, Eu acho. entendo que é um instituto que tem por finalidade própria atender o quê? O futuro do servidor. De que forma nós vamos fazer isso? Cabe fiscalização? Lógico que cabe. Se estivermos errados, vamos mudar. Esse é um ponto que está sendo desagradável para o servidor, vamos mudar. Não tem nada contra isso. Oi. A Ilha tinha pedido primeiro. Desculpa. Então, quando eu percebi, porque eu estou sempre no Poliprev, quando eu percebi, eu não jamais me dirigia a Márcia, né? Questão de respeito, mas me dirigia ao presidente através do documento questionando. Aí você me respondeu que ela estava lá como Conselheira voluntária, fiscal. Não, pra mim. conselheira Pra mim. fiscal. Não. Então, assim, protocolei o documento. Eu falei que não haveria nenhum problema porque ela era conselheira pergunta- fiscal. A minha pergunta é, sempre estive lá, continuei indo lá, em momento algum antes respeitei, pelo contrário, quando eu tenho dúvida, procuro, né, até me atende bem. A minha pergunta é, você enquanto advogado, conhecedor do direito, até trabalhista, onde tem uma conselheira que não é servidora, ela é nomeada, aí já não é pessoal, mas é questão do direito, e o direito é você que entende, acho que tem mais advogado aqui, é gerar vínculo trabalhista. um emprego, porque Não assim, gera. ela faz horário de almoço, ela se mantém 8 horas lá dentro. Então você não pode falar que eu estou sempre lá e eu observo isso. Então assim, qual é a minha preocupação? Eu sou servidora pública, né? Como vários aqui são. Então, qual é a minha dúvida, doutora? Nada contra a Márcia, mesmo porque o esposo dela é servidor. Mas se a Márcia tem direito, eu com qualquer outro servidor, eu vou me achar... Porque, olha, eu estou no Poliprev desde a fundação. Eu nunca entrei lá dentro, nunca tive acesso a nenhum documento a não ser protocolado. Então, assim, eu me sinto lesada da forma que a prerrogativa da Márcia, por não ser servidora, diante de mim, que sou servidora. Então, toda vez que eu estou no Poliprev, me identifico, pessoal, gostaria de falar com fulano e tal. Então, assim, o que eu acho que até o próprio servidor, Márcia, nada contra você, mas a gente está sentindo, porque a gente entende assim, aquilo lá é nosso, e nós temos o dever de cuidar. Agora, o que precisa é legalizar a forma que a Márcia está lá para não dar mais problema. Porque o Instituto não está andando. O Instituto só está brigando entre si, está voltando. A gente está voltando na época do passado, presidente. Desculpe, eu não estou vendo isso. Não, eu discordo. Desculpa. Não, me desculpe, eu não concordo. vejo assim, vem a recepção da minha pergunta, por Então, favor. assim, eu vou me colocar agora para o conselho, então eu também me sinto no direito de ficar lá dentro do Poliprev. E eu não quero isso. Né? Então, Eu assim, preciso só gostaria- mencionar a questão da relação de emprego que você abordou. Para que você caracterize uma relação de emprego, há necessidade de um cumprimento de um requisito, chamado subordinação. Mas ela responde por quê, então, lá dentro? Mas a conselheira fiscal não responde para ninguém. E os funcionários lá de dentro não são subordinados a ela. Ela não dá ordem para Não. os funcionários Não. do Poliprev. Tem certeza? Que eu saiba, não tem nada Tá bom. disso. Não, estou Tem alguma perguntando, coisa gente. nesse Eu não sentido? estou... Não, se tem, se vocês Não, têm, eu vocês estou, têm que comprovar. eu estou Se perguntando, vocês eu estão falando afirmei. se é... Não, você eu não levantou afirmei, uma- eu Não, perguntei. ela não Eu não afirmei afirmou. nada, eu perguntei. Ela dá ordem para os funcionários? Ponto, eu perguntei, foi uma pergunta, não foi uma afirmação. Até porque eu não fico lá o dia todo, eu não posso acusá-la de uma coisa que eu não vejo.
Eu não posso afirmar uma coisa que eu não presenciei. Eu nunca vi você dando ordem para ninguém. Então eu estou perguntando, eu não estou afirmando. No início eu disse, não é pessoal, não é contra a sua pessoa, é uma pergunta. É uma situação que tem lá dentro, Márcia. Você gostando ou não, esse assunto tinha que ser abordado. Me desculpa, não adianta você fazer essas caras, não ficar feliz. É um assunto que está desagradando, que está gerando um conflito. A reunião é para isso, para discutir o que está pendente. Era um assunto pendente. Desnecessário descontrole, desnecessária discussão. Discordo de que estamos retrocedendo no tempo, isso é uma conversa. Desde o início eu disse, olha, não é pessoal, eu quero indagar de uma maneira que não seja ofensivo a ninguém. Não disse isso no começo. Eu indaguei, ponto. Não acusei. Veja bem que está até gravado, se eu te acusei de alguma coisa. Em momento nenhum. Não acusou mesmo. Nem agora. Eu só falei para vocês, devem ter certeza? Tenho. Ok. É uma pergunta. Uma observação, parte minha como servidor. Sim, eu particularmente não consigo ver o problema que gere a partir do momento que ela realmente não não manda ninguém, não recebe, não tem, Eu acho que ela, como fiscal, ela tem o direito, gente, a não ser que ela passe da questão administrativa, como é bem citado. Fora isso, ela como uma conselheira fiscal, que, pelo que eu entendo, está trazendo algum benefício, como ajuda, fiscalização para o servidor, para mim torna-se uma discussão para aquela coisa de mídia social, que, vou falar de fulano, não sei, eu particularmente não vejo um problema em ter uma pessoa que é do Conselho Fiscal, estando lá, sendo que ela está dispondo o tempo dela, porque ela quer, ninguém obrigou, ninguém pediu. Eu não consigo entender, você pode ser que eu estou fora um pouco daí. A questão do envolvimento. Não, o regulamento está dizendo que ela não pode coisa administrativa. Pelo que o Guimarães falou, ela não faz isso. Então, mas você fica o dia inteiro... Então já perdeu o objeto. Pedindo a palavra aqui, ó. Quem pediu a palavra aí? Por favor. Que ela faça a fiscalização que ela tem como papel como conselheira fiscal. Não são todos os dias que ela está lá. Não são. Ela vai sim na Poliprev, ela fiscaliza alguns serviços, alguns documentos. Inclusive, ela solicitou uns documentos que a própria conselheira Ligiane solicitou a ela pelo WhatsApp. Ela só teve autorização do diretor para ter acesso a esses documentos e passar para a Ligiane. Então, tem alguma diferença, porque quando a gente pede alguns documentos, nós tivemos que protocolar, porque o Conselho Administrativo teve que protocolar e por WhatsApp funciona. Eu já fiz uma menção a vocês a respeito disso. Existe o requerimento, não tem, conselheiros? Eu coloquei até na ata. Não, foi falar do WhatsApp. Eu bati a foto e mandei para ela do documento, gente. Pelo amor de Deus. Não, eu só queria entender, Ligiane, porque tem que ter uma coisa igual, Ela né? manda para mim o protocolo lá, querida. Não, eu levei lá, isso daí foi para lá. Tá? Que ótimo, tem que ser igual ao fato. Ela manda para mim e o protocolo para ela. Ela não tem documentos de imediato. Assim como vocês têm um prazo, levam para receber os documentos que vocês recebem, o Conselho Fiscal também 20 dias. 20 dias, né? Eu acho que podia colocar quais ações de fiscalização efetiva que tem no dia a dia. Eu queria entender quais são as fiscalizações diárias, então. Por gentileza, Márcia, me diga o que você faz de fiscalização. A fiscalização efetiva são toda a parte contábil, toda a parte que a Ligiane me pede com relação ao financeiro, toda a parte que eu vejo que alguém tem alguma dúvida com relação à previdência, que eu tenho 35 anos de previdência, que você não tem, que ela não tem, que ela não tem. E eu, como funcionária pública do município do Rio de Janeiro, eu sou aposentada e sou funcionária pública da Previdência Social do Rio de Janeiro, tá? Então, eu dou acesso, eu presto essa assessoria, não vem botar a palavra na minha boca. Tá bom? Você está se exaltando. Não estou me exaltando. Gente, não vem colocar a palavra na minha boca. Não vem colocar a palavra na minha boca. Presidente, desculpa, também não é pessoal. Isso daí vocês estão me crucificando aqui. Qual é?
Sabe, Qual é? não Posso sei. dar uma sugestão? Eu acho Pois que não. seria importante a Márcia fazer relatório do serviço prestar para vocês, para o conselho, por isso que ele presta as informações. Até porque foi comentado aqui, essa questão de isenção eu acho que é relativa, né? Você pode ter isenção, não pode ter isenção, frequentando ou não frequentando, né? Eu estou aqui para contribuir, desde a primeira reunião eu falei, né, faço às vezes sacrifício para estar aqui diretamente, vim de São Paulo para cá, e procuro agir com isenção, porque de outra forma eu não estaria aqui. Né? Eu ajo com a minha consciência. E nós falamos aqui anteriormente que o Conselho Fiscal está com uma série de demandas e não consegue nem atender essas demandas, né? Atrasado lá desde fevereiro. Pois é. Né? Eu sinceramente eu não conheço a rotina do dia a dia do Instituto, até porque eu não consigo nem passar para assinar as pastas lá de aposentadoria que estão me cobrando tanto tempo. Né? Mas eu não vejo essa questão de isenção. Eu não tenho tempo para estar lá nem 2 vezes por semana, nem 1 vez por semana. Até louvo aí o fato dela estar lá com alguma frequência fazendo isso. Né? Porque tem que dispor do tempo, tem tanta coisa para se fazer, né? Tem o marido, tem a casa, a rotina, né? Não vejo isso com isenção, até porque tem um conselho de pessoas extremamente maduras e que eu gostaria até não é provocativo, né? Eu acho que o que a Sandra trouxe aqui é pertinente, nós temos que discutir todos os temas aqui mesmo. Não tem nada que a gente não tenha que discutir, mas que tenha alguma coisa de objetivo, algum fato objetivo que tenha mostrado a não isenção da Márcia na rotina do Conselho. Porque... Entendeu? Mas, assim, eu peço, para encerrar o assunto, então, o Guimarães... Vou falar. Pois não. Quero me falar que a Márcia substituiu o Ademilson na folha de pagamento. Eu gostaria de perguntar para o Ademilson em que momento que a Márcia te substituiu. Não, acho melhor encerrar, porque vieram me falar, pode ser qualquer um. Aí não, né? Vieram me falar, é duro. Não vamos perder tempo com vieram me falar. Então pronto. Vieram me falar, é fofoca, né? E a gente vai fazer Pessoal, deixa só para eu sair de férias, deu o que fazer, gente. Eu fui para o Pauliprev em 2015 com 20 dias de férias já, sabe, né, para sair. Em 2016 eu não saí de férias. Em 2017 já estava vencendo já uma outra férias. Eu tirei 15 dias agora, do dia 8 ao dia 22, fora do fechamento da folha. Voltei, sabe, né, para concluir o fechamento da folha, concluí o fechamento da folha e saí 5 dias agora, semana passada, e estou aqui novamente. Entendeu? Mas aí já é uma questão administrativa. Coisa administrativa. Tem, mas assim, não teve assim, sabe, Márcia para ir no meu lugar, deixei tudo pronto. Tudo pronto. Eu procurei a Márcia, fui no Pauliprev e ela me atendeu. O que eu gostaria, lembra? Eu quero falar com a Márcia. Então, aí eu pedi para a Márcia. Foi ou não foi, Márcia? Você poderia me fornecer uma cópia do meu lerite? Aí você falou que não tinha senha, que a senha não estava entrando, que estava... Não tenho acesso. Não, você falou que não estava funcionando naquele dia, que a senha não estava entrando. Isso foi o que você me falou. Não, agora você mudou a conversa. Mas tudo bem. Só para constar, então, assim, acesso à folha de pagamento, quem tem lá só eu. Não, você passou a senha para ela não, e a senha imagina. não entrou. Bom, essas foram as palavras dela. Eu não passo para nem para o presidente. Você não estava lá. Eu não passo para nem para o presidente. Seu Roberto, uma última palavrinha, uma sugestão para tentar resolver isso aqui. Posso? Qual é a sua sugestão? Eu acho que quando você fala a questão da isenção fiscal, só respondendo para o José, assim, a partir do momento que você tem um envolvimento muito grande com as pessoas, você já não fica tão isenta. E você está muito dentro do funcionamento. Então, quando eu falei da questão de isenção, é isso. E aqui é o que fala que não pode ter... Agora, eu acho, então, talvez não ficar 8 horas, pode todo dia, mas para não caracterizar mesmo, gente. Eu acho que as 8 talvez seja... Parece vínculo empregatício, acho que isso é complicado. Ó, o presidente agora vai encerrar esse assunto. A palavra ao Guimarães. Eu escutei um posicionamento da ilha aqui que eu acho que resolve essa situação de maneira geral. Ora, não houve um requerimento por parte da Ligiane para que você pudesse protocolizar para fazer a identificação de algumas questões? Tem relatório disso?
Não, tem um relatório Não, que não dos documentos entregues, mas sim dos documentos entregues. Em relação aos documentos entregues, foi feito algum relatório? Tem que fazer relatório do que está sendo feito para encaminhar, não para mim, para o Conselho. Não, para a Ligiane, que eu passei. Então, mas passou por Que ela escrito é a esse relatório? presidente do Conselho Fiscal. Mas todos nós participamos. Passou para o Conselho o relatório. Esse relatório é para o Conselho Fiscal. Passou Ou seja, para o Conselho. se você recebeu lá pelo WhatsApp e depois deu entrada para o protocolo, para que pudesse ser extraído documento e assim por diante, existe uma fiscalização a ser feita. Essa fiscalização tem que ser objeto de um relatório, para ser entregue não para nós, em primeiro momento, para o Conselho Fiscal, que vai emitir um parecer a respeito daquele assunto. Emitindo o parecer, aí vem para cá para o Conselho de Administração. Essa que é a posição. Agora, o que eu estou percebendo em relação a isso é que está sendo feita uma fiscalização de maneira prévia e que isso está dando a interpretação de que ela está trabalhando lá. Mas, na realidade, não existe isso. Em momento algum eu chego e faça isso, faça aquilo. Mas até porque se eu fizer uma situação como essa, aí sim passa a ter uma relação de emprego. Tanto é que quando a gente faz a reunião lá, que às vezes precisa de documento, alguma coisa, e nenhuma vez ela saiu da sala, subiu lá em cima para pegar documento pra gente, mesmo se ela soubesse. Então, sempre a gente marca, depois pede, né? Por isso que nem aconteceu na quinta-feira, da pasta, né, Marcos? Pegamos, estava a folha invertida, faltando algumas coisas, a gente falou, já que está assim, vamos esperar. Anotou quais eram para pedir para arrumar. Para fazer recomendação para corrigir. É o papel da fiscalização. Parece que o Adilson, você que me disse, né, que o Adilson também não teria nenhum problema em relação a isso, foi? Foi, quando ela disse que era voluntária. Mas aí depois me falaram que... então usou o termo errado. Usou, pô. Essa expressão é inadequada. Tem mais alguma consideração, Guimarães? De qualquer forma, pedir a gentileza, não fique lá 8 horas por dia. A fiscalização, ela dura algum tempo. Fiscalizou. Tá bom? Não que a presença não seja bem-vinda, de todos. De todos. Aliás, eu tenho pedido para um ou para outro alguma atividade, sempre peço. E estou contando com o apoio de todos aqui, porque sempre estão me atendendo. E isso está fazendo um efeito prático, se quiserem levar isso para um grau de vinculação, mas está tendo um efeito prático para a Pauliprev. Mesmo, não tenho dúvida quanto a isso. E isso porque vocês não estão sabendo ainda de tudo que a gente está fazendo lá. Mas eu já avisei, está sendo feita, já fiz uma representação ao Ministério Público, vai ser aberto um inquérito policial, e além de eu ser chamado, muitas pessoas vinculadas à Pauliprev vão ser chamadas também. Por força do quê? Dessas fiscalizações. Obrigado. Não é sobre esse assunto? Tá. Eu vou pedir que... Não, eu só concluí. Não é só isso. Acho que só concluí. Eu acho que assim, agora a equipe do Pauliprev, eu acho que quando alguém, nós, conselheiros, a gente questiona alguma coisa, é de uma forma coletiva para aquilo lá ande. Então, às vezes vocês acham que a gente está de lá, não, aquilo lá é nosso. Isso é verdade. Compete a cada um. A partir do momento que a gente está, todos nós somos respeito, que a gente gosta de se tratar também, que nós somos conselheiros e somos servidores assim como vocês estão, lá para ajudar a cuidar. Então, acho que haja um respeito mútuo e que eles entendam que quando um conselheiro ou um servidor vai lá, é para ser bem atendido. E ponto. Mas alguma vez foi mal atendido? É isso que eu estou colocando, para que não haja esse entendimento. É isso que eu estou falando. Toda vez que nós estivemos lá, sempre fomos bem atendidos. Bem atendidos. Sempre. A razão de eu pedir para que todos vocês façam CPA 10 é justamente para questionar. E fazer com que esse questionamento... Não, mas você entendeu o que eu quis dizer? Né? O questionamento que eu estou mencionando a esse respeito é para facilitar. Aliás, nós estivemos lá com o Luciano Carrera ontem. Eu não mencionei a respeito disso. Do sindicato, quem vai fazer o CPA 10? Coloquei essa posição. E ainda mencionei, o Pauliprev paga. Não tem problema. Mas por que isso? Porque facilita a administração quando identificar, olha, aqui não está certo. É uma forma de fiscalização pelo conhecimento. Eu até citei na gravação que o sindicato não comprava presente quando eu citei e questionei como a vice-presidente está aqui, e eu vou repetir o que eu falei, que eu questionei que o sindicato vai discutir Pauliprev na prefeitura e não
comunica os conselheiros eleitos. Então, eu gostaria que o sindicato se posicionasse, que tudo que se refere a servidor referente ao Pauliprev, que os conselheiros fossem comunicados em parceria com o sindicato, porque ninguém faz nada sozinho. E ninguém é melhor que ninguém que possa discutir o futuro do servidor junto. Vamos levar isso para... Sim. Vamos levar isso. Ô, gente, só esclarecendo, não. Não, o é que eu sindicato citei, chegou atrasado ela porque chegou nós agora. sofremos acidente de Depois carro. vai ter... Foi. É. Tá. Então tá. Bem, eu vou pedir desculpa para vocês, mas nós vamos encerrar esta reunião, porque os conselheiros ainda têm uma missão aqui hoje, que é cuidar das aposentadorias. Então, os assuntos da pauta foram todos explorados. Eu acredito que, dentro da necessidade, nós atingimos o nosso objetivo. Então, muito obrigado pela presença de todos. E, senhores conselheiros, permaneçam para que a gente possa... O quê? Não foi nada?